Algumas histórias começam com um sussurro. A minha começou com uma tempestade dentro do peito. Eu estava na sala da diretora, com as mãos tremendo e as lágrimas queimando atrás das pálpebras, enquanto dois pais impecavelmente vestidos olhavam para mim como se eu fosse sujeira presa na sola dos sapatos caros deles. Nem tentavam esconder os sorrisos de desprezo. Para eles, eu não era uma mãe cansada defendendo a própria filha. Eu era um fracasso. Uma mulher solteira que deveria ter tido mais juízo do que tentar criar uma criança sozinha. Um erro de salto alto e casaco de tricô. Eles não faziam ideia, absolutamente nenhuma ideia, de que bastava um telefonema para eu chamar alguém capaz de destruir toda aquela certeza arrogante e fazê-los se arrepender de cada gota de veneno que tinham acabado de espalhar. Se você já ouviu que não é suficiente, que sua solidão é uma cicatriz e que sua maternidade é um defeito, esta história é sua armadura. Porque o que vem a seguir não é apenas sobre dor. É sobre força. Porque esta história mostra o que uma família de verdade faz quando o mundo se volta contra você. E acredite, quando amor verdadeiro e proteção caminham lado a lado, nenhum valentão consegue ficar no caminho. Meu nome é Renata Carvalho. Tenho 38 anos. Passei a maior parte da vida construindo muros tão altos que o amor não conseguia escalá-los e a dor não conseguia atravessá-los. Eu costumava achar que isso era força. Hoje vejo que era medo vestido de armadura. Meu primeiro professor foi meu próprio pai, Roberto Carvalho, o homem que me mostrou como o amor pode desaparecer facilmente. Eu tinha 13 anos quando encontrei minha mãe, Helena Carvalho, sentada à mesa da cozinha, tremendo enquanto segurava provas da traição dele. Ele não tinha apenas nos traído. Tinha nos substituído. Desapareceu sem aviso para viver uma vida nova, mais brilhante e mais jovem, deixando para trás contas atrasadas e uma filha que aprendeu cedo sua primeira lição cruel: o amor de um homem tem prazo de validade. Minha mãe trabalhou até a exaustão apenas para nos manter de pé. 3 empregos, refeições simples, roupas que já tinham pertencido a outras pessoas. Aprendi a não esperar por resgate. Aprendi como o silêncio pode soar como dignidade quando tudo o que resta é orgulho. 3 anos depois, ela se casou novamente. O nome dele era Augusto Ferreira. Eu tinha 16 anos, estava furiosa e desconfiava de cada sorriso que ele nos oferecia. Augusto não era nada parecido com meu pai. Era calmo, estável e bem-sucedido. Possuía diversos empreendimentos imobiliários no centro de Curitiba, e isso me assustava. Eu já tinha aprendido que poder sempre vinha acompanhado de alguma condição. Então eu o mantive distante. Não o chamava de pai. Não aceitava seu dinheiro. Não confiava na gentileza constante que ele oferecia. Quando se ofereceu para pagar minha faculdade, preferi assumir financiamento estudantil porque me recusava a deixar outro homem pensar que possuía qualquer parte de mim. No dia em que completei 18 anos, arrumei minhas malas, ignorei sua despedida e fui embora de vez. Os anos passaram. Trabalhei como garçonete, servi café, e enfrentei jornadas duplas enquanto pagava aquelas dívidas estudantis que havia escolhido assumir. Foi nesse período que conheci Daniel Costa, 25 anos, sonhador, designer gráfico, correndo atrás da grande oportunidade da vida dele. Eu tinha 23 anos e estava exausta. Ele reparou em mim. Foi só isso que bastou. Depois de anos tentando ser inquebrável, encontrei alguém que me fazia rir por causa de um café derramado e das viagens de ônibus no fim da noite. Ele me chamava de bonita quando eu ainda tinha cheiro de café impregnado na roupa. Fazia a vida parecer mais leve. 6 meses depois, estávamos morando juntos. 2 anos depois disso, eu estava grávida. E, pela primeira vez, pensei que talvez milagres ainda existissem para mulheres como eu. No começo, Daniel ficou radiante. Comprou livros sobre bebês, falava de apartamentos com espaço para um quarto infantil. Mas a esperança pode ser mentirosa. Conforme minha barriga crescia, o interesse dele diminuía. As noites fora de casa ficavam mais longas. As mensagens mais curtas. As desculpas se acumulavam. No 7º mês de gravidez, encontrei as mensagens. Conversas de flerte que fizeram meu estômago gelar. Quando o confrontei, ele nem pediu desculpas. Disse que eu tinha mudado. Disse que a gravidez tinha me tornado sem graça. Disse que precisava de espaço. Foi embora com uma mala pela metade e cheio de autopiedade. 6 semanas depois, minha filha, Isabela, veio ao mundo. Ele não estava lá. Nunca ligou. Nunca mandou dinheiro. Foi como se nós duas tivéssemos sido apagadas da vida dele. Essa foi a segunda lição. Todo homem acaba indo embora. Não é uma questão de se vai acontecer. É apenas uma questão de quando. Mantive essa verdade enterrada dentro de mim por muitos anos. Enquanto isso, Augusto continuava tentando atravessar os muros que eu havia construído. Ligações de aniversário, pequenos depósitos, recados enviados por minha mãe que eu ignorava. Eu achava que estava vencendo ao mantê-lo afastado. Achava que independência significava isolamento. Então chegou o dia em que o mundo decidiu testar tudo aquilo em que eu acreditava. Minha filha, Isabela, tinha 10 anos. Era tímida, artística e curiosa. Um raio de sol envolto em curiosidade. Então começou a voltar para casa com o rosto marcado pelas lágrimas. No começo foram apenas cochichos. Risadinhas.
Aquela crueldade silenciosa que as crianças aprendem observando os adultos. Mas logo a situação ficou mais sombria. Uma colega chamada Beatriz Menezes, filha de pais que acreditavam que dinheiro era sinônimo de caráter, transformou o sofrimento da minha filha em um jogo. Durante semanas, perseguiu Isabela com palavras afiadas como facas. Você não tem pai porque sua mãe é uma mulher ruim. Foi por isso que ele foi embora. Ninguém gosta de você. Isabela tentou ignorar. Tentou ser forte. Mas até os corações mais resistentes têm limites. Quando Beatriz destruiu o projeto de arte da minha filha, uma escultura de borboleta na qual Isabela tinha trabalhado durante semanas, e ainda zombou dela dizendo que meninas sem pai não mereciam ganhar nada, alguma coisa dentro da minha filha se quebrou. Ela empurrou Beatriz com força. Beatriz caiu, ralou o joelho e correu para casa chorando. E foi o suficiente. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Senhora Renata? Disse a diretora Patrícia Moreira, com a voz seca. Precisamos conversar imediatamente sobre um incidente envolvendo sua filha. Quando cheguei à escola, o ar na sala parecia pesado o suficiente para sufocar alguém. Lá estava a diretora Patrícia, visivelmente desconfortável atrás da mesa. Ao lado dela estavam Marcelo e Camila Menezes, vestidos como se fossem participar de uma audiência e não discutir um problema entre crianças. Marcelo cruzava uma perna sobre a outra. Era o tipo de homem que provavelmente dizia sua profissão antes mesmo de dizer bom dia. O perfume de Camila era tão forte que parecia dominar o ambiente inteiro. Ela sorriu. Um sorriso frio. Senhora Renata, obrigada por vir, começou a diretora. Temos um assunto sério para discutir. Comecei falando calmamente. Expliquei tudo. As semanas de provocações. As feridas emocionais. As mensagens que Isabela tinha me enviado implorando para não voltar à escola. Mostrei meu celular. Mostrei as provas. Foi nesse momento que a voz de Camila cortou a minha como uma lâmina. Chega, disse ela. Sua filha atacou a minha. Empurrou minha filha no chão. Isso é violência. Pisquei, sem acreditar. Ela estava se defendendo depois de meses de... Camila inclinou-se para a frente. Os olhos brilhavam. Crianças sem estrutura familiar costumam agir dessa forma, senhora Renata. É triste, na verdade. Sem uma figura paterna. Apenas você, claramente sobrecarregada. As palavras atingiram mais forte do que um soco. Senti o estômago revirar. Meu coração disparou. Marcelo empurrou um documento cuidadosamente preparado sobre a mesa. Estamos dispostos a evitar medidas mais sérias se a senhora assinar isto, disse ele calmamente. Olhei para o papel. Não era apenas um pedido de desculpas. Era uma confissão. Uma declaração afirmando que eu havia falhado como mãe, que meu ambiente familiar instável tinha causado a agressividade de Isabela e que eu assumia total responsabilidade pela má criação dela. Vocês querem que eu diga que sou uma mãe ruim? Sussurrei. Camila inclinou a cabeça com falsa compaixão. Gostaríamos que a senhora assumisse sua responsabilidade. Talvez devesse procurar orientação para pais. Ou algum programa de apoio familiar. Toda criança precisa de uma presença masculina. Ela deu de ombros. É algo natural. Até a diretora Patrícia pareceu desconfortável. Mas limpou a garganta e disse. Senhora Renata, enquanto isso não for resolvido e não houver demonstração de arrependimento, Isabela permanecerá suspensa. Não podemos permitir que alunos violentos retornem sem consequências. Fiquei sentada. Imóvel. Humilhada. Destruída. Eles não estavam apenas punindo Isabela. Estavam me punindo. Por ter engravidado. Por ter sido abandonada. Por ter sobrevivido sozinha. Estavam dizendo que toda a crueldade que eu tinha enfrentado era culpa minha. E agora minha filha estava pagando por isso. Saí daquela sala atordoada. Não assinei nada. Apenas fui até o carro e fiquei sentada no estacionamento, tremendo. Quando cheguei em casa, Isabela estava esperando. O rosto inchado de tanto chorar. Ela levantou os olhos para mim e fez a pergunta que me destruiu. Mamãe, por que meu pai não me protege? Eu não tinha resposta. Eu fui suspensa? Assenti lentamente. Ela baixou os olhos. Por que a Beatriz está certa? Fez uma pausa. Por que você é uma mulher ruim? Aquele foi o momento. O momento em que todos os muros que eu tinha construído desabaram. Percebi que estava falhando com minha filha. Não porque eu era solteira. Não porque fosse incapaz. Mas porque era orgulhosa demais. Assustada demais. Machucada demais para pedir ajuda ao único homem que vinha oferecendo essa ajuda havia 20 anos. Isabela precisava de proteção. Precisava de uma prova de que as palavras de Beatriz eram mentiras. Precisava de alguém que mostrasse que lealdade, proteção e amor ainda existiam. Entrei na cozinha com as mãos tremendo. Peguei o celular. Rolei a lista de contatos até encontrar um nome para o qual eu não ligava havia quase 2 décadas. Augusto Ferreira. Meu padrasto. Antes que pudesse desistir, apertei o botão de chamada.
Ele atendeu no segundo toque. Renata. A voz estava mais velha. Mas continuava firme. Calma. Como se tivesse esperado por aquela ligação a vida inteira. Por alguns segundos não consegui falar. Minha garganta travou. Então contei tudo. O bullying. A suspensão. O documento. A humilhação. O modo como tinham me chamado de inadequada. Uma mulher ruim que merecia ser abandonada. Houve um longo silêncio. Então Augusto voltou a falar. Mas sua voz já não era calorosa. Era gelo. Fúria controlada. Renata, escute com atenção. Eu permaneci em silêncio. Você é minha filha. Isabela é minha neta. Essas pessoas cometeram um erro enorme. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Você não falhou com ela. Foram eles que falharam com vocês duas. Augusto. Não assine nada. Não fale com ninguém. Eu vou cuidar disso. Eu não quero seu dinheiro. Isto não tem nada a ver com dinheiro. A voz dele suavizou um pouco. Isto tem a ver com família. Você faz parte da minha família desde o dia em que me casei com sua mãe. Fez uma pausa. Lamento ter deixado você me afastar por tanto tempo. Mas não vou permitir que enfrente isso sozinha. Outra pausa. Não mais. Ele me disse para encontrá-lo na escola na manhã seguinte. Às 9 horas em ponto. Ele estaria lá. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela. Assustada. Esperançosa. As duas coisas ao mesmo tempo. O que eu tinha acabado de fazer? Será que ele realmente apareceria? Ou aquilo acabaria sendo mais uma decepção? Mais um homem prometendo ajuda e depois falhando? Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei acordada revivendo cada momento. Cada palavra cruel. Cada olhar de superioridade estampado no rosto dos Menezes. Mas às 8h55 da manhã, em frente à sala da diretora Patrícia Moreira, vi um carro preto estacionar. A porta se abriu. E Augusto desceu. Ele parecia exatamente o que era. Um homem com influência. Dinheiro. E tolerância zero para injustiças. Caminhou até mim. Colocou uma mão firme no meu ombro. E apenas assentiu. Pela primeira vez em 20 anos, eu não me senti sozinha. Entramos juntos naquela sala. Os Menezes já estavam lá. Com a mesma expressão confiante. A diretora Patrícia permanecia atrás da mesa, claramente preparada para encerrar tudo rapidamente e me convencer a assinar o documento. Então Augusto falou. Bom dia, diretora Patrícia. A diretora levantou os olhos. E empalideceu. Reconheceu Augusto imediatamente. Muitas pessoas na cidade sabiam quem ele era. Apoiava projetos educacionais. Participava de conselhos ligados à educação. Era alguém respeitado. Senhor Augusto, gaguejou ela, levantando-se. Eu não sabia que o senhor... Sou o padrasto da Renata, respondeu calmamente, sentando-se diante dos Menezes. E o avô da Isabela. Pelo que entendi, existe alguma confusão sobre responsabilidade nesta situação. Camila Menezes ainda mantinha um sorriso arrogante. Estamos apenas pedindo um pedido de desculpas pelo comportamento violento da Isabela, senhor Augusto. Tenho certeza de que o senhor entende a importância da disciplina. Augusto olhou para ela com uma calma que parecia anteceder uma tempestade. Senhora Menezes, permita-me esclarecer uma coisa. A sala ficou em silêncio. Sua filha passou semanas atormentando psicologicamente minha neta. Utilizou insultos cruéis e pessoais relacionados à família dela. Camila permaneceu calada. Quando sua filha destruiu o trabalho escolar da Isabela e zombou dela por não ter pai presente, Isabela se defendeu. Fez uma pausa. Isso não é violência. Outra pausa. Isso é autopreservação. Marcelo Menezes inclinou-se para a frente. Com todo respeito, senhor Augusto, a Isabela empurrou nossa filha e... Sua filha vem praticando bullying contra minha neta há semanas, interrompeu Augusto, com a voz firme como aço. E vocês dois foram cúmplices disso. Marcelo fechou a boca. Augusto continuou. Além disso, vocês espalharam comentários ofensivos sobre minha filha. Chamaram uma mãe dedicada de inadequada. Disseram que ela era uma mulher ruim. Olhou diretamente para Marcelo. Isso é inaceitável. A sala mergulhou no silêncio. Então Augusto voltou-se para a diretora. Agora vou explicar o que acontecerá. A diretora engoliu em seco. A suspensão da Isabela será cancelada imediatamente. Patrícia permaneceu imóvel. A escola emitirá um pedido formal de desculpas para Renata e Isabela pela forma como este caso foi tratado. Camila perdeu o sorriso. Marcelo ficou tenso. A família Menezes apresentará um pedido formal de desculpas por escrito. Os dois trocaram olhares. Augusto continuou. E sua filha deverá participar das medidas educativas adotadas pela escola para casos de bullying. Ninguém respondeu. Caso isso seja recusado, levarei a situação à Secretaria de Educação, aos órgãos responsáveis e a todas as instâncias cabíveis.
Então cruzou as mãos sobre a mesa. A escolha é de vocês. A diretora parecia prestes a desmaiar. Senhor Augusto, tenho certeza de que podemos resolver isso. Então resolva agora. A resposta veio imediata. Sem elevar a voz. Mas sem deixar espaço para discussão. A expressão dos Menezes mudou. A arrogância desapareceu. Foi substituída por preocupação. Marcelo tentou argumentar. Tentou recuperar o controle. Tentou responder. Mas Augusto silenciou apenas com um olhar. 20 minutos depois, saí daquela sala segurando uma carta formal de desculpas. A suspensão de Isabela tinha sido cancelada. Seu retorno às aulas estava autorizado. E toda a narrativa construída contra nós tinha desmoronado. Augusto não comemorou. Não provocou ninguém. Não demonstrou satisfação. Apenas caminhou ao meu lado. Quando chegamos ao corredor, colocou novamente a mão no meu ombro. E disse: Você é uma ótima mãe, Renata. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Augusto. Não deixe ninguém dizer o contrário. Saí da escola naquela manhã sentindo algo que não sentia havia décadas. Proteção. Valor. Amor. Augusto não tinha apenas vencido uma discussão. Ele tinha devolvido minha dignidade. E tinha provado uma coisa que eu passei anos me recusando a enxergar. Família não é sobre sangue. É sobre quem aparece quando o mundo tenta destruir você. Quando cheguei em casa naquele dia, Isabela estava esperando por mim. Assim que entrei, ela correu até a porta. Mamãe? Ajoelhei diante dela. Sorri. Você vai voltar para a escola. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Assenti. Sério. Ela me abraçou com força. Eu não estou mais suspensa? Não. Ela ficou em silêncio por um instante. O vovô Augusto ajudou? Senti um nó na garganta. Sim. Um sorriso apareceu imediatamente no rosto dela. Eu sabia. Aquelas palavras me atingiram de uma forma inesperada. Porque ela estava certa. Durante todo aquele tempo, Augusto nunca tinha ido embora. Nunca tinha desistido. Nunca tinha abandonado ninguém. Quem tinha mantido distância era eu. Naquela noite, liguei para minha mãe. Contei tudo o que tinha acontecido. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, soltou uma risada emocionada. Demorou bastante para você perceber, não foi? Sorri. Foi. Augusto sempre te considerou filha. Fechei os olhos. Eu sei. E sempre considerou Isabela uma neta. Olhei pela janela. Eu sei disso agora. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Isabela voltou para a escola. As provocações terminaram. Ela voltou a desenhar. Voltou a participar das atividades escolares. Voltou a sorrir. Mas a maior mudança aconteceu comigo. Passei a aceitar os convites de Augusto. Os almoços de domingo. Os aniversários. As reuniões de família que eu tinha evitado durante anos. No começo foi estranho. Como se eu estivesse entrando em um lugar onde deveria estar desde o início. Mas, aos poucos, tudo pareceu natural. Porque era natural. Augusto nunca tentou substituir meu pai biológico. Nunca exigiu esse papel. Nunca pediu reconhecimento. Ele simplesmente permaneceu presente. Ano após ano. Mesmo quando eu afastava. Mesmo quando ignorava suas ligações. Mesmo quando fingia não precisar dele. Talvez seja isso que define um pai de verdade. Não quem compartilha o mesmo sangue. Mas quem permanece. Quem aparece. Quem fica. Quem protege. Quem ama. Meses depois, durante um almoço em família, Isabela estava sentada ao lado de Augusto mostrando alguns desenhos novos. Ele observava cada um deles com atenção. Como se fossem obras importantes. Depois de alguns minutos, ela levantou os olhos e perguntou: Posso te chamar de vô? A mesa inteira ficou em silêncio. Augusto permaneceu imóvel por alguns segundos. Os olhos dele ficaram marejados. Então sorriu. Claro que pode. Isabela o abraçou imediatamente. E naquele momento eu finalmente entendi uma coisa. Família não é uma questão de sangue. Família é quem permanece ao seu lado quando tudo desmorona. É quem atende o telefone quando você finalmente pede ajuda. É quem aparece quando todos os outros desapareceram. É quem segura sua mão quando o mundo tenta convencer você de que está sozinho. Naquele dia, minha filha recuperou a confiança. Eu recuperei minha dignidade. E, depois de 20 anos fugindo, finalmente encontrei meu pai. Não o homem que me abandonou. Mas o homem que escolheu ficar. E isso fez toda a diferença.